Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um tema central da química inorgânica, sabe? Vamos desvendar juntos o universo dos ácidos, das bases e dos sais. Para começar, vamos pensar numa coisa. O que o vinagre, a soda cáustica e o sal de cozinha poderiam ter em comum? Bom, à primeira vista parece que nada, né? Mas a química mostra pra gente que eles são, na verdade, parentes bem próximos, de três famílias químicas super conectadas. E para entender essa relação, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá na primeira grande tentativa de classificar essas substâncias, que foi a teoria de um cientista chamado Svante Arrhenius. A ideia de Arrhenius era bem direta. Olha só, para ele, um ácido é qualquer substância que, quando a gente dissolve em água, libera aquele íon de hidrogênio, o H+, ou seja, a acidez estava totalmente ligada à presença desse íon na água. E a lógica para a base era a mesmíssima coisa. Uma base seria qualquer substância que, também em água, liberasse o íon hidróxido, o OH-. A identidade da base, então, vinha da liberação desse íon específico no meio aquoso. Agora, a parte mais interessante é que essa teoria tinha uma grande limitação. Ela só funcionava na água. Mas a gente sabe que reações de ácido e base acontecem em todo tipo de solvente, não só na água. E essa limitação foi o que abriu caminho para uma nova forma de pensar. E foi justamente essa brecha que levou dois cientistas, Bronsted e Lowry, a criarem, cada um por si, uma definição nova, muito mais flexível e, por que não dizer mais poderosa. Então, o ponto-chave aqui é a mudança de foco, a grande virada de chave. A gente para de olhar só para o que acontece na água e começa a prestar atenção numa coisa mais fundamental: a simples transferência de um próton, o H+, de uma molécula para outra. Essa foi a grande sacada. Com essa nova visão, a definição de ácido ficou bem mais simples e elegante. Um ácido é, basicamente, qualquer coisa que doa um próton. E ponto. E claro, a base é o par perfeito do ácido nesse tango químico. Se o ácido doa o próton, a base é quem aceita esse próton. É uma relação de doação e recebimento. E a beleza dessa teoria fica muito clara quando a gente olha para a água. Dependendo de com quem ela está reagindo, a água pode ser tanto um ácido quanto uma base. Quando ela encontra o ácido clorídrico, ela age como base, aceitando um próton. Mas se ela encontra amônia, ela vira um ácido, doando um próton. Essa capacidade de ter dois comportamentos é o que a gente chama de anfoterismo. Bem legal. Ok, vamos em frente. Agora que a gente entende melhor essa dinâmica, vamos ver o que acontece no encontro de um ácido e uma base. Esse é um dos processos mais clássicos de toda a química. Esse encontro gera o que chamamos de reação de neutralização. É um processo em que, basicamente, um neutraliza o outro. O H+ do ácido se junta com o H- da base e formam água. Simples assim. E os íons que sobram? Eles se unem também, formando um composto totalmente novo, um sal. Já que agora a gente sabe como os sais nascem, que tal aprender a dar nome a eles? Vamos começar com os mais simples, aqueles que a gente vê por aí o tempo todo. A regra para esses sais é bem tranquila. Olha só. Primeiro, a gente fala o nome do ânion, que é a parte negativa. Depois, coloca um D. E, por último, o nome do cátion, a parte positiva. Vamos pegar o Ni como exemplo. O ânion I vem do iodo, então a gente chama de iodeto. O cátion, Na+, é o sódio. Juntando as peças, temos iodeto de sódio. Sem mistério. Certo, mas e se um sal tiver mais de dois íons? Aí a história começa a ficar um pouco mais desafiadora, e a gente entra no território dos sais duplos. Um sal duplo é uma estrutura um pouquinho mais elaborada. Ele pode ter ou dois cátions diferentes, ligados ao mesmo ânion, ou o contrário, um cátion só, ligado a dois ânions diferentes. Para dar nome a esses caras, as regras são mais específicas e dependem se a gente tem dois cátions ou dois ânions. E a ordem em que a gente escreve os íons também é super importante, seguindo critérios como eletropositividade e eletronegatividade. Vamos ver um exemplo com dois cátions. Primeiro, a gente nomeia o ânion, que nesse caso é o fosfato, aí adicionamos duplo D e listamos os cátions em ordem de eletropositividade. Fica assim: fosfato duplo de potássio e magnésio. E quando temos dois ânions, a regra muda um pouco. A gente lista os ânions em ordem de eletronegatividade, ligando eles com um hífen, tipo cloreto-brometo. Depois vem o D e o nome do cátion, cálcio. O nome completo, cloreto-brometo de cálcio. Entender essas regras todas é como ter a chave para decifrar uma infinidade de compostos.
Mas isso também nos leva a uma pergunta bem instigante para fechar. Se essas são as regras que governam as combinações, como é que a ciência consegue criar materiais completamente novos que desafiam o que a gente já conhece? Fica aí a reflexão sobre o futuro e as fronteiras da inovação na química.